Bom, pessoal, então esse aqui é um aparelho que tem o nome de alicate multímetro ou alicate amperímetro. Vamos só entender uma coisa. Você tem vários instrumentos de medição. Você tem instrumentos de medição de corrente, que é o amperímetro, de tensão, que é o voltímetro. Você tem o watímetro, que mede potência. Você tem o ohmímetro, que mede resistência. Você tem o terrômetro, que é utilizado para medição exclusivamente de aterramento. Você tem o luxímetro, que mede luminosidade. Você tem equipamentos como equipamentos para medir som, equipamentos para medir vibração, né? Então você tem vários tipos de equipamento, várias unidades a serem medidas. A gente chama de multímetro sempre que um equipamento ele dispõe de mais de um tipo de unidade a ser medida. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem um multímetro porque ele mede a corrente, ele mede a tensão, tanto alternada como contínua, e ele mede também a resistência, certo? Então, por isso ele é um multímetro. Mas ele seria multímetro se a gente imaginasse ele só dessa parte para baixo. Como ele tem essa parte superior aqui, ó, que esse equivale a um alicate, ó, se a gente apertar aqui ele abre, ele é chamado de alicate amperímetro. Por que ele é um alicate amperímetro? Porque ele tem a capacidade de fazer a medição de cargas em funcionamento sem você precisar, por exemplo, romper os cabos de fase, os cabos de neutro e fazer a colocação aqui no equipamento. Então o equipamento está lá funcionando com o cabo e você consegue abrir e vestir o cabo, né, para que você possa, por conta da condição magnética formada pela corrente que está circulando, de fazer a medição de qual corrente que está naquele momento. Isso é tão interessante que observem uma situação que pode ser uma aplicação muito positiva para esse aparelho. Você tem, por exemplo, um motor trifásico. São 3 fases. E aí você vai na primeira fase, mede e vamos imaginar que a corrente nominal desse motor seja 5 amperes. Você mede a primeira e ela está dando 4,9. Ok. Mede a segunda e a segunda está dando 5,1. Ok. Variação, mas dentro do que se espera. Aí você mede a terceira e está dando 12 amperes. Aí você vai observar que tem 2 sinais aí de atenção. O primeiro sinal de atenção é que a corrente nominal é 5. E a corrente que você está lendo está 12. Ou seja, muito maior do que o dobro disso, né? E um segundo sinal que você também precisa perceber é o seguinte. A primeira corrente e a segunda corrente, elas estão mais próximas. A terceira corrente que você mediu, ela está muito diferente das outras. Significa que em alguma coisa de errado está acontecendo com ela. Então a gente já mostra através dessa medição de corrente um defeito naquele bobinado, um defeito naquela parte do equipamento. Então olha a importância de um alicate desse. Outra situação que o alicate amperímetro pode ser útil pra caramba é na parte predial. Imagine naquela situação em que a gente tem uma rede, por exemplo, bifásica, e aí a gente quer ver se a gente está distribuindo as cargas da forma adequada. Aí as cargas a pleno funcionamento, a gente vai lá na primeira fase, coloca o alicate amperímetro, não precisa romper nada, você só vai investir ele, como eu ensinei. E aí você percebe então que na primeira fase a gente está com 20 amperes. Quando você vai para a segunda fase está com 2 amperes. Significa o quê? Que você não distribuiu de forma correta ou equilibrada essas cargas. Que tem uma fase que está sobrecarregada, enquanto a outra está trabalhando muito leve. Aí esse é o momento em que o alicate te indica que é necessário você refazer essa redistribuição para equilibrar o processo. Aí vamos imaginar uma outra situação que é a seguinte, do alicate amperímetro ainda. Quando você vai lá e verifica que, por exemplo, uma carga está fazendo o disjuntor desarmar de forma seguida, você consegue identificar qual que é a corrente que está passando por aquele circuito e entender se aquela corrente, por exemplo, não está fazendo esse disjuntor desarmar porque ela está acima da capacidade nominal dele, fazendo ele desarmar para o que a gente chama de sobrecarga. Também você pode fazer o mesmo trabalho para poder entender qual a corrente está passando por um determinado condutor e entender se aquela corrente está dentro do que o fabricante determina que ele pode e deve trabalhar ou se ela está acima. Se ela está acima, significa que aquele condutor ele está tendo o que? É uma aplicação incorreta, ele está subdimensionado, entenderam?
Então, olha a quantidade de coisas que um equipamento como esse pode proporcionar para a gente poder fazer o diagnóstico de um problema, sem achar, realmente cravando. Bom, aí seguindo, isso tudo a gente fez aqui na parte azul, que é a parte de ampere, né, a parte de corrente. E aí seguindo isso, a gente vai perceber que é o seguinte, nós temos aqui unidade 20 amperes, 200 amperes ou 1000 amperes, certo? A pergunta é, qual unidade eu devo utilizar? Bom, quando você não sabe a corrente ou o valor de corrente esperado para a medição, eu sempre indico vocês a utilizar a escala maior. Uma vez que você usa a escala maior, ela vai fazendo essa medição de forma mais segura. É problema quando você usa uma escala menor e a corrente ultrapassa aquela capacidade prevista e aí você tem uma sobrecarga no equipamento ou em algumas situações, como a gente vai ver aqui para frente, até um dano físico nele. Então sempre comece do maior, trazendo depois para o menor para poder ter uma precisão um pouco melhor, certo? Aí a gente passa para a segunda parte de medição, que é a tensão alternada. Observem que aqui nós vamos ter um ponto para medição alternada e depois na sequência um outro quadrante separado para medição contínua. Só lembrando vocês, medição alternada. Tensão alternada é aquela tensão que a gente vai encontrar, por exemplo, na tomada, no centro de distribuição, ou seja, na rede de fornecimento da concessionária, no nosso caso aqui da Equatorial. A tensão contínua, que a gente vai ver daqui a pouco, já é a tensão utilizada em baterias, em pilhas, em sistemas eletrônicos, né, placas eletrônicas para esse fim, que faz com que a gente tenha o que a gente chama de positivo e negativo. 12 volts, 24, são alguns exemplos dessa. Mas primeiro vamos para a alternada. Na alternada, a gente só tem dois valores, 200 volts e 750 volts. De novo, o mesmo raciocínio. Qual o valor eu devo utilizar para fazer a medição? Sempre o valor é maior. Se ele está dizendo aqui para você que é 200 volts, significa que naquele ponto o equipamento está preparado para fazer uma medição segura até 200 volts. Então, por exemplo, como a gente já sabe que a tensão nominal aqui no nosso estado é de 220 volts entre fase neutra, significa que a gente não pode trabalhar com essa unidade, 200 volts, porque a gente estaria trabalhando com um valor abaixo do esperado. Então a gente precisa pular para o próximo, que é 750 volts, porque ele vai estar acima, então a nossa medição vai ser segura. Isso é tão sério que o que acontece? Em alguns equipamentos, você não tem nem a opção do 200 volts. Alguns equipamentos como esse aqui, você vai comprar e vai ter um valor fixo para tensão alternada. Ele vai vir 750, 650, justamente para não ter o erro. E aí, diferente da medição de corrente, a medição de tensão, ela faz uso dessas pontas de prova. As pontas de prova são posicionadas aqui no equipamento da seguinte forma: vermelha nessa posição V de volts, ou seja, a gente está colocando na unidade certa e na cor correta. E a preta nessa posição azul, de comum, certo? Uma vez feito isso, nós vamos inserir a parte metálica da ponta de prova, sem o contato, porque senão você vai passar a estar em contato com a parte energizada. Você vai colocar a ponta de prova no ponto de medição. Só vai ter medição se eu tiver o que a gente chama de diferença de potencial entre as duas pontas de prova. Então eu tenho que, por exemplo, colocar na fase e no neutro, eu tenho que colocar na fase e no aterramento para poder ter uma diferença de potencial. Se eu fizer a medição também entre fases, a gente também vai ter uma diferença de potencial. Qual é a diferença? Entre fase e neutro, espera-se que tenhamos aqui no nosso estado 220 volts. Se nós estivéssemos em outros estados, como por exemplo São Paulo, Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso e parte do norte do país, nós teríamos na verdade 127 volts entre fase e neutro. Aqui nós vamos ter 220. Se a gente fizer a mesma medição entre fase e fase, qualquer uma das três, nós esperamos ter aqui 380 volts. Essa é a tensão nominal esperada. Se a gente tiver nesses estados que eu citei antes, São Paulo, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, nós vamos esperar que a tensão entre fases seja de 220 volts, certo? Ok. Então, observem que em todos esses valores, a gente supera os 750, com exceção do 127. Então, é importante que a gente trabalhe sempre com valor acima do que a gente espera para evitar surpresas. E aí, por fim, a gente passa para a próxima fase de medição,
que é a tensão contínua. Na tensão contínua, a gente está fazendo a medição de instrumentos relacionados a baterias, pilhas e fornecimentos onde você tem como característica ter polarização. Polo positivo, polo negativo. Perfeito? E de novo a gente tem várias medidas. Temos 1000 volts, 200 volts, 20 volts, 200 milivolts. Significa que a gente sempre vai usar um valor a maior para evitar surpresas, né? Então, por exemplo, eu estou medindo uma bateria. Não tenho certeza se aqui naquele ponto de medição eu vou encontrar 12 volts ou 24, então eu uso 200 volts, que vai estar acima. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente teve um exemplo mais cedo. Uma bateria de carro, por exemplo, espera-se que ela seja 12 volts. No entanto, se a gente for, por exemplo, para uma associação de baterias, no caso de placas solares, no caso de carretas, no caso de sistemas, bancos de baterias, a gente pode ter uma associação de tensão que eleva essa tensão para 24 ou até mesmo para 48 volts. Então, para a gente não ter surpresa, sempre trabalhe com um valor maior, para que aí você tenha segurança de fazer a medição, certo? No caso da medição contínua, nós também vamos fazer uso da ponta de prova. Só que aí tem uma particularidade. No caso da tanto faz eu colocar fase neutro ou neutro e fase nessas pontas de prova que eu vou ter a mesma medição. No caso da tensão contínua, se eu colocar a ponta de prova preta, que foi posicionada no comum, no polo negativo, e a ponta de prova vermelha, que foi posicionada nessa parte vermelha, onde faz a leitura de tensão, no polo positivo da bateria, eu vou ter a medição dos valores sem nenhuma mudança. Caso eu inverta isso, coloque a ponta de prova preta no polo positivo e a ponta de prova vermelha no polo negativo, aí eu vou ter o mesmo valor de tensão, no entanto, ele vai indicar na frente um sinal de negativo. Esse sinal de negativo me indica que eu estou lendo os polos de forma invertida. Entenderam? Então, por isso que é importante a gente saber a forma correta de fazer essa ligação. Seguindo, a gente tem a medição de ohms. Ohms é a unidade utilizada para medir resistência à passagem. Aqui nós vamos ter a medição de resistência iniciando pela parte sonora. O que é a parte sonora? A parte sonora é aquela que vai permitir, quando eu coloque ela, se eu encostar uma ponta de prova na outra, ela vai emitir um som dizendo que tem continuidade, ou seja, o que está sendo alimentado pela bateria, passando pelo cabo preto, está chegando no cabo vermelho e retornando à bateria. Isso vai servir sempre que eu queira medir, por exemplo, se um cabo está rompido ou não. Significa que se eu colocar numa das extremidades do cabo, a parte preta, o cabo a ponta de prova preta, e na outra extremidade do cabo, a ponta de prova vermelha, e o cabo não estiver rompido, vai tocar a sirene, porque vai indicar que o que foi mandado pela bateria no cabo preto passou pelo cabo e chegou até o vermelho. Se o cabo estiver rompido, essa ponta de prova não vai fazer com que o som seja escutado, porque está rompido. E aí o que acontece aqui também? A gente tem na sequência as medições de resistência. As medições de resistência elas vão de 2K, 20K, 20K, 2 mega, eles vão subindo. O que acontece quando eu vou fazer a medição de resistência, por exemplo, de um bobinado de um motor, e aí eu coloco em 2K, no entanto a bobina tem uma resistência de 4K. Ela vai sinalizar para mim o 1 ponto. Isso significa que a medida deu aberta, ou seja, foi acima da capacidade de medição. Significa o seguinte, pessoal, que nesse caso eu vou ter que aumentar a minha capacidade de medição para poder conseguir ler aquela bobina. E olha como o multímetro pode de novo auxiliar a gente a entender se o equipamento está com defeito ou não. Por exemplo, você chega no motor e aí você vai e faz a medição de resistência. E você viu que o primeiro bobinado tem 4K de resistência, 4K ohms. E aí você mede o segundo, 4K ohms, está tudo certo, ok? Aí passa um tempo, você vai fazer a medição de novo, mede o primeiro, 4K, mede o segundo, está dando 1K. Ou seja, ele está perdendo a resistência dele. Significa que esse bobinado está entrando em defeito. Então, a parte de resistência ômica, ela permite que a gente faça o que a gente chama de medição ou de manutenção preventiva. A gente consegue identificar uma situação de falha
antes que ela aconteça, para que a gente possa se antecipar, planejar a parada, planejar a manutenção e aí não ter nenhum contratempo, certo? Bom, esse aqui é o ET3200 da Minipa. Existem vários modelos similares a esse no mercado. Vocês vão encontrar esse aparelho entre R$ 90 e R$ 140 para comprar ele, certo? Eu indico para vocês que tenham sim um multímetro, um alicate amperímetro como esse, porque é um modelo que você consegue trabalhar muito bem no dia a dia. Não precisa ser o mais caro, mas é interessante que ele consiga fazer tudo isso que a gente falou. Perfeito? Então, obrigado, era isso que eu tinha para falar do multímetro.